O livro Duna de Frank Herbert acontece em um futuro distante, onde somos apresentados a um império intergaláctico grandioso, composto por diferentes casas nobres. Diferente de outras obras da ficção científica que se baseiam no desenvolvimento tecnológico para retratar a evolução da nossa sociedade, em Duna, o autor nos apresenta um cenário onde todo o desenvolvimento aconteceu com foco nos seres humanos. Em um futuro onde as máquinas pensantes são proibidas, temos desde humanos que elevaram suas mentes ao ponto de processarem informações como computadores, até aqueles que exercem suas funções com base em níveis elevados de percepção sensorial ou até mesmo presciência. E é em meio a esse interessante cenário sociopolítico que conhecemos a história de Paul Atreides, um jovem que encontra no deserto do planeta Arrakis um destino que ele nunca imaginava, o seu propósito como um Messias. Mas será Paul um típico herói para os Fremen ou Duna nos traz algo além disso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre Duna e a mensagem que a obra nos traz sobre heróis, ressaltando que para isso eu terei que entrar em spoilers do primeiro livro. Então, se você ainda não leu o primeiro Duna, fica aqui o alerta de que nós teremos spoilers desse livro. E eu vou falar também algumas coisas sobre o Messias de Duna, só que não vai ter spoilers do segundo livro. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E vamos então desbravar mais uma vez o deserto de Arrakis. Duna é uma obra extremamente política e alguns dos temas mais presentes nela são liderança e poder. Em meio a esse complexo cenário político que envolve desde as casas maiores até organizações como a Ordem das Bene Gesserit e a Guilda Espacial, vemos o Duque Leto sendo enviado pelo Imperador Padishah, que é a maior autoridade no universo conhecido, para assumir o comando de Arrakis. O planeta deserto é muito importante por ser a única fonte da especiaria, substância que se tornou essencial nesse novo cenário sociopolítico. Mas o fato dos Atreides terem recebido o comando de Arrakis não foi um presente do imperador. Na verdade, ele estava começando a temer a casa Atreides, que não apenas vinha ganhando cada vez mais popularidade por causa do estilo de liderança do Duque Leto, que era mais clemente e imparcial, mas também por causa do seu exército, que além de ser muito leal, estava ficando cada vez mais habilidoso. O problema é que o imperador não podia simplesmente chegar e atacar os Atreides, porque isso poderia colocar outras casas maiores contra ele. Então ele decide armar com os Harkonnen, que eram rivais de longa data dos Atreides e a atual força política em Arrakis, um plano para colocar os Atreides em uma situação de vulnerabilidade e assim secretamente acabar com eles. Mas assim que chegam em Arrakis, os Atreides começam a ter contato com os misteriosos Fremen, um povo que vivia no deserto daquele planeta. E uma das primeiras coisas que se nota é que os Fremen acreditavam que Paul Atreides era o Lisan al-Gaib, a voz do mundo exterior, um profeta de outro planeta que viria para atuar como um salvador. Mas a Lady Jessica, a mãe do Paul, logo identifica nessa profecia uma panóplia proféticos, que nada mais é do que lendas implantadas pelas missionárias protectoras das Bene Gesserit em planetas com o intuito de funcionarem em benefício das suas integrantes quando necessário. E com o Duque morto, essa profecia cumpriu muito bem o seu propósito, já que o Paul e a Jéssica conseguem proteção entre os Fremen justamente porque eles acreditam que o Paul pode ser o Lisan al-Gaib. E ainda tem um outro detalhe que é bastante importante aí nesse contexto. Como eu disse anteriormente, as Bene Gesserit atuam como uma das principais forças políticas nesse universo e durante séculos elas vinham realizando secretamente um plano de manipulação genética com o intuito de gerar um ser superior conhecido como Kwisatz Haderach, um super-humano com poderes que desafiariam o tempo e o espaço, com acesso a memórias que iriam muito além do que qualquer proclamadora da verdade das Bene Gesserit seria capaz. E Jéssica teria uma função muito importante nesse plano das Bene Gesserit, dando uma filha ao Duque Leto. Só que o Duque queria muito um filho, e isso fez ela desafiar a autoridade da Irmandade
para satisfazer a vontade do homem que ela amava. Daí nasceu o Paul Atreides. Só que agora, após o Paul ter passado pelo teste do Gon-Jabbar, as Bene Gesserit começaram a cogitar a possibilidade de Paul se manifestar como o Kwisatz Haderach. Com isso, tudo aponta para o fato do Paul ser o grande herói da história, aquele que iria libertar os Fremen dos terríveis Harkonnen e se tornar o poderoso Kwisatz Haderach. Ele até tem diversas características que se encaixam naquele velho arquétipo do herói, mas quando o Paul acaba com a sua mãe lá no deserto profundo e a especiaria desperta a sua presciência, nós vemos um outro lado disso tudo, algo que já vinha sendo sinalizado na adoração daqueles que acreditavam na profecia e acreditavam de uma forma fanática que aquela seria a sua salvação. Em suas visões, Paul vê em um dos caminhos possíveis uma guerra santa acontecendo em seu nome, pessoas causando morte e sofrimento enquanto bradavam o nome dos Atreides, em um jihad violento que ia muito além do seu controle. Como é dito no livro, ali ele tinha visto uma religião guerreira, um incêndio que se espalhava pelo universo com o estandarte verde e preto dos Atreides tremulando à frente de legiões fanáticas, embriagadas com a aguardente de especiaria. Quando vê esse caminho, o Paul tenta evitar que ele aconteça a qualquer custo. Nunca foi a intenção dele causar uma guerra santa em nome dos Atreides. Mas à medida em que o seu envolvimento com os Fremen vai aumentando e ele se torna o novo imperador do universo conhecido, Paul se vê cada vez mais atado ao seu terrível propósito. E nesse ponto, o Herbert está nos mostrando o quanto um herói pode ser perigoso. A fé incondicional em um líder, o fato de nós nunca questionarmos as suas decisões, é algo que pode nos levar a coisas terríveis. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. Por isso, em Duna, nós temos muito mais do que uma típica história de herói salvador. O livro nos traz, na verdade, uma desconstrução dessa imagem, indicando que os heróis podem ser, na verdade, a nossa ruína. Afinal, eles estão sujeitos a cometer erros. Erros que podem causar grandes desastres e prejudicar, inclusive, aqueles que confiam cegamente no seu papel de salvador. Ademais, além do herói, existe também toda uma estrutura de poder criada ao redor dele que pode se tornar tão perigosa quanto a sua existência. Algo que fica bem evidente na sequência Messias de Duna, quando nós vemos o Paul em uma situação que ia além do seu controle, algo que ele não seria capaz de consertar, mesmo sendo uma situação criada pela sua mera existência. Isso fica bem claro num trecho do livro. Mesmo que eu morresse agora, meu nome ainda os lideraria. Sou apenas um símbolo. Quando a divindade é concedida, o chamado Deus perde o controle. Um riso amargo o fez estremecer. Senti o futuro olhando através de dinastias ainda não sonhadas. Sentia seu ser separado, chorando, desencadeado dos anéis do destino. Apenas seu nome continuava. Messias de Duna acontece 12 anos após os eventos de Duna e nele nós temos o Paul Atreides, agora o maior imperador do universo conhecido, incapaz de conter um fanatismo religioso que surgiu por causa das suas próprias decisões. Em Messias de Duna, o Herbert reflete sobre o quanto um líder pode ser falho e até mesmo incapaz de lidar com o poder que é colocado nas suas mãos. Mesmo após tantas mortes, o Paul Atreides descobre ao longo da narrativa que ainda havia algo muito pior reservado para a humanidade, o que leva ele a um caminho ainda mais sombrio e complicado. O preço que ele deveria pagar agora para salvar a humanidade e conter todo aquele ódio era alto. E uma das questões que nós acompanhamos ao longo da história é justamente: estaria o Paul disposto a pagar esse preço
ou ele se colocaria em primeiro lugar? A história do Paul Atreides em Duna nos permite fazer uma análise muito interessante sobre o que é um herói dentro de uma perspectiva mais realista. Seria a existência de um herói algo realmente plausível? Ou ele estaria sempre cruzando a linha que torna ele um anti-herói? No final de Duna, Paul consegue salvar o nome da casa Atreides, porém já era tarde demais para que ele pudesse conter as consequências daquilo que ele tinha se tornado para os Fremen. E no fim percebemos que Paul era apenas humano, e como todo ser humano, sujeito a cometer erros. E esse foi mais um vídeo de Duna aqui no Central Pandora. Para muito mais sobre esse universo, tem uma playlist que vai estar linkada em cima, e para muita ficção científica, continuem aqui com a gente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!